Quem é essa que avança como a aurora? Temível como exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos teus. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Quem é essa que avança como a aurora? Temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando os caminhos aos filhos teus. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, em Deus, meu Salvador. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do Projeto Seja Luz. Mais uma terça-feira que Deus te convida para estar nesse momento de oração, encontro com Deus. E como é de costume, né? Toda terça-feira a gente está aqui. Agora a gente mudou o horário, às 10 horas, tá bom? Toda terça, às 10 horas, estaremos aqui na nossa página no Facebook para poder trazer um pouquinho da palavra de Deus para você, para dentro da sua casa, para sua família. E, como de costume, vamos pedir para poder todo mundo compartilhar. Você que já participa aqui com a gente ao vivo, né, toda terça-feira. Ou então, mesmo você que assiste depois aí na sua casa, a gente sabe que tem muita pessoa que assiste depois, né? Então, que compartilhe com os amigos, com a família, com o grupo da família, o nosso projeto para poder ajudar a fortalecer. A gente sempre pede para interagir na nossa página. Seja Luz, que está aqui já tem algum tempo, né? Já tem alguns anos que a gente está aí fazendo esse projeto bacana para levar a palavra de Deus. E aí a gente faz esse projeto com todo o carinho, com todo o amor, para poder levar mesmo a palavra de Deus. E aí, gente, só assim, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, que a gente tenta evoluir, melhorar a qualidade da imagem, qualidade do som, melhorar o estúdio. A gente conta aqui com os meninos da música, a gente tem um sax, gente, aqui tocando ao vivo, vocês estão entendendo? É ao vivo, real. Ele tá aqui com a gente terça-feira, às 10 horas da noite, para poder realmente, a gente faz com muito carinho, muito. São várias pessoas que se envolvem no projeto, né? E tudo isso, gente, para poder levar a palavra de Deus. Tudo isso a gente faz para levar a palavra de Deus, para levar uma palavra de conforto, neste momento que a gente está vivendo, né? Então, quem está entrando aí na nossa transmissão, pode comentar, pode mandar, pode interagir com a gente. A gente sempre reza pelos comentários. De vez em quando a gente lê aqui, né? Normalmente a gente lê, se der tempo. Mas vamos pedir, né, que Deus possa abençoar mais essa transmissão. Vamos já entrar em clima de oração. E nesse momento, né, gente, pandemia e Covid, tudo isso que está acontecendo, que a gente para um pouquinho para refletir. Hoje eu vou falar daqui a pouquinho, a Tamires vai estar aqui com a gente, falando um pouquinho sobre a presença de Deus na nossa vida, como que Deus age na nossa vida, que muitas vezes a gente não percebe, às vezes a gente vê só o lado positivo ou só o lado negativo, e que Deus está presente em tudo, em cada detalhe, né? E que para que a gente possa realmente aproveitar essa experiência que a gente vai viver aqui agora, nesses próximos minutos, nessa próxima meia hora, vamos convidar o Espírito Santo de Deus, que Ele possa fazer morada no nosso coração, no meu, no seu coração,
no coração da sua família, no seu lar, seus amigos, no seu trabalho. Naquele local que você precisa, que tem as pessoas que você ama. Então, os meninos vão cantar essa música e eu peço que você realmente se entregue à presença do Espírito Santo para viver essa experiência, aproveitar esse tempo, se conectando com Deus. Vem Espírito de amor e acender a chama que se apagou, inflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor recriar o que o mundo destruiu e avivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo a criação, a Deus clamaremos. Enviai o Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. E o Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Acreditando, né, que Deus já nos abençoou com a presença do Espírito Santo, com a sua presença. Tem alguns comentários aqui, a Vanessinha comentando, pedindo oração pelas pessoas hospitalizadas, que estavam pedindo oração pelo quem está sofrendo por Covid. A Sandra pedindo muitas bênçãos para minha família. Então a gente sabe que é um momento realmente que todos nós estamos passando, né? Que seja com algum familiar, algum amigo, um conhecido, que seja um artista famoso, igual a gente está vendo aí o caso, né, do Paulo Gustavo. E dessa doença, mas não só do Covid, de outras doenças. Todo mundo tem uma pessoa no coração. Se não tiver, que ótimo, mas conhece, nem que seja um artista que vê na televisão. Então, que a gente possa realmente pedir a Deus que possa estar conosco, que possa principalmente confortar o coração das pessoas que estão precisando de oração, né? Então, hoje, igual eu adiantei um pouquinho no início da live, vocês podem continuar mandando, interagindo com a gente, mandando comentário. Agora eu disse, vou convidar a Tamires, ela vai falar um pouquinho realmente sobre a presença de Deus na nossa vida, né? Como a gente pode enxergar isso. E que vocês, né, escutem o que ela tem para dizer, porque eu tenho certeza que ela é um instrumento de Deus aqui hoje. Então vou convidar a Tamires, seja muito bem-vinda. O Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Boa noite, gente. Eu queria primeiro agradecer, né, ao Projeto Seja Luz, não só por ter me convidado para vir aqui falar um pouquinho de vocês para Deus, mas por todo o trabalho que eles vêm fazendo há anos para tantos jovens na nossa cidade, né? Então, assim, primeiramente agradecer a Deus pelo Projeto Seja Luz. E hoje eu vim falar aqui um pouquinho para vocês das minhas... eu não posso falar experiência com Deus, porque às vezes a gente fala experiência com Deus e é um caso relevante. Eu queria falar que realmente eu sinto a presença de Deus todos os dias na minha vida. E como que você faz isso, Tamires?
é uma escolha minha. Claro, quando a gente introduz Deus na vida da gente, a gente ainda é criança, geralmente é pelos nossos pais, né? E a minha família é uma família de muita fé. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade, a felicidade de nascer numa família de pessoas de fé. Então, eu tento levar isso que eu sempre aprendi desde criança. E quando a gente vai crescendo, a gente vai tomando consciência das coisas, né? Do que é errado, do que é certo, a gente começa a entender, a gente começa a estudar as coisas sobre Deus. E um dos estudos que eu fiz foi a oficina de oração, que é, assim, não desmerecendo nenhum outro, mas que, para mim, foi o que age mais na minha vida todos os dias. Na oficina de oração, eu aprendi que a gente deve perdoar, eu aprendi que a gente deve amar, que a gente deve ajudar as pessoas que estão precisando, e, principalmente, eu aprendi a conversar com Deus. Como que eu converso com Deus? No silêncio a gente encontra Deus, rezando, repetindo orações como Pai Nosso, Ave Maria, orações escritas, através da Bíblia, que é um livro que, né, foi escrito para que a gente pudesse aprender cada vez mais. E hoje eu fico vendo também, às vezes, nós somos muito cobrados. Todo mundo é cobrado, eu sou cobrado. Quando eu fui convidada para ser ministra da Eucaristia no São Judas, que é a paróquia que eu pertenço, eu não esqueço que uma pessoa virou para mim e falou assim: mas você vai aceitar o convite? Eu fiquei pensando na hora e falei: mas por que você está me perguntando se eu vou aceitar? E a pessoa falou para mim que é um convite muito difícil, que para estar lá dentro você não pode pecar e você não pode errar. Eu fiquei muito assustada no dia que a pessoa falou isso comigo. E eu fui conversando com outros ministros, fazendo curso de formação e tudo. E hoje eu agradeço, assim, muito a Deus. O convite chegou no dia 16 de janeiro de 2016. E a instituição foi no dia 17 de abril de 2016. Então, são datas que eu marquei muito, porque mesmo eu sendo errada, mesmo eu pecando, Deus me chamou para estar ali. Porque nós não somos pessoas perfeitas. O ser humano não é perfeito. Então, Deus coloca cada um no lugar e na hora exata. E como que eu falo para vocês que, na maioria das vezes, eu coloco Deus na minha vida? Desde pequena, quando alguém ia comungar perto de mim, eu perguntava para minha mãe: mãe, o que você reza na hora que você coloca isso aí na boca? Isso aí, na época que eu era criança, é a hóstia, que hoje eu entendo o que ela significa e o que ela representa para nós, católicos, né? E eu perguntava o que ela rezava. Aí ela falava que estava conversando com Deus. E hoje eu tenho a minha conversa com Deus. Na hora que eu comungo, eu peço para Deus que nós possamos permanecer juntos até o nosso próximo encontro, que é até a próxima vez que eu for comungar. E depois eu peço para Deus para que eu possa ser luz na vida das pessoas e que eu não ande no caminho das trevas. Então, essas duas orações são orações que eu criei na minha cabeça, no meu coração, que me dão força para enfrentar tudo no dia a dia. Eu falo que Deus é muito presente na minha vida, porque eu aprendi muito a aceitar as situações da vida. É muito fácil a gente julgar alguém, alguma pessoa, um amigo, e falar: para ele é fácil, ele tem um emprego bom. Ou para ele é fácil, ele nunca perdeu alguém que ele ama. Tudo do outro a gente acha mais fácil. E eu também achava que tudo do outro era mais fácil que para mim. Até o dia que eu comecei a correr atrás das coisas e entender que não é assim. A entender que eu não tenho direito de fazer mal para o outro. Se eu não posso ajudar, então que pelo menos, né, eu não faça mal para ninguém, eu não desejo o mal de alguém. E nisso, a minha caminhada na igreja foi só... Não é aumentando a palavra, né? Foi crescendo. A minha caminhada na igreja foi crescendo. E eu sinto muita falta quando eu não vou. Quando eu não estou presente, assim, próxima de Deus. E a pandemia fez isso com a maioria de nós, né? Que a maioria das vezes a gente quer ir comungar, a gente quer confessar. A Semana Santa foi completamente diferente de tudo que a gente já viveu. Mas é isso que eu queria falar para vocês. Mesmo a gente não podendo estar presente, não podendo estar se abraçando,
comungando todos os domingos ou quem ia à missa todos os dias, Deus está vivo dentro da gente. Não é, a gente não pode ter a fé simplesmente por ir na igreja, por ser uma coisa física. Tem uma presença no lugar. O lugar que Deus está e Ele quer estar é no coração da gente. Então, por isso que eu acho assim, eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu vou falar isso mesmo, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus, porque mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, Ele se mostra presente assim, de maneiras simples, de maneiras grandiosas, do jeito que Ele sabe que é o melhor para mim. Eu estava comentando com a Bruna, ela perguntou sobre o que eu ia falar, e eu falei assim com ela, olha, Bruna, pela primeira vez, por incrível que pareça, eu não escrevi texto, eu não estou com a minha Bíblia na mão, eu vou falar o que eu senti na hora, vou tentar passar um pouco das pessoas, dessa confiança que eu tenho em Deus, desse amor que eu tenho por Deus. Mas isso só é permitido eu sentir porque eu quero. Então, eu peço para Deus para que Ele seja presente na minha vida e que eu aceite as decisões dEle. Eu estava comentando com a Bruna, acho que todo mundo já está passando por essa situação, ou já passou, ou ainda vai passar a situação de Covid com as pessoas próximas, com as pessoas que a gente ama. E o dia que eu senti mais medo na minha vida e o dia que eu senti mais a presença de Deus na minha vida foi o mesmo dia. A minha mãe pegou Covid e ficou uns dias em casa. E ela não estava melhorando. Eu falei, mãe, eu vou te levar no médico. Ela não queria ir e tal, muita insistência, a gente foi. Eu falei, vou no particular. Ela estava até com medo de ir no hospital. Eu falei, mãe, mas a senhora já está com Covid. Não precisa de ter medo de ir lá. Aí eu marquei uma consulta para ela e a gente foi. E chegou na consulta, eu senti a minha mãe me olhar, como todas as vezes que eu senti medo, eu olhava para ela. Na hora que a médica virou e falou assim, nós vamos internar sua mãe. E ela olhou, regalou o olho assim para mim, pegou na minha mão, tipo assim, eu não vou. Como se fosse eu, várias vezes que eu chorei por alguma coisa, por não conseguir alguma coisa, eu olhar com esse olhar para ela de medo. E ela me olhou. Então, naquele momento, Deus falou comigo. Você que vai ser forte agora. Você que vai resolver as coisas que têm que ser resolvidas. E eu não sei de onde... Sei, é de Deus, mas é o modo de dizer, né, gente? Que veio essa força para eu poder aceitar a deixar minha mãe internada, sem poder visitar, sem poder ver ela. E uma coisa que me marcou muito nesse dia foi que tinha uma amiga minha com a mãe dela na porta do hospital também, tentando internar a mãe dela. E ela não conseguiu. Passou uns 3 dias, quando a mãe dela foi internada, a mãe dela já estava em estado grave. 8 dias após a minha mãe ter sido internada, a minha mãe teve alta. E foi um dos dias mais felizes da minha vida. Porque eu vi que aquela força que Deus me deu no consultório, na hora que ela me olhou dentro do meu olho, era certeza que Deus falou, eu te falei que você tinha que ser forte e que eu ia te devolver sua mãe. E minha mãe está comigo. Tem 53 dias que ela teve alta. É uma graça muito grande que minha família recebeu. Infelizmente, essa amiga que eu falei que estava na porta do hospital, a gente era amiga, assim, colega de encontrar em algum lugar, falar um oi. Não era amiga de ir em casa, de ligar uma para a outra, não. E naquele dia ali começou uma ligação tão forte, a gente estava passando pela mesma situação, que a gente começou a trocar muitas mensagens uma com a outra. E, infelizmente, a mãe dela foi piorando, mas eu sentia que eu precisava, mesmo com a minha mãe em casa, eu sendo grata por a minha mãe estar na minha casa, eu sentia que eu precisava de continuar mandando mensagem para ela. Ela precisava de estar recebendo aquele apoio naquele momento. Infelizmente, a mãe dela veio a falecer pelo Covid. E é uma situação muito difícil. Por isso eu falo para vocês, eu sinto Deus presente na minha vida o tempo todo. O tempo todo. A fé que a minha mãe me ensinou a ter foi a fé que me sustentou durante aqueles 8 dias que ela estava internada e é a fé que me mantém rezando por outras pessoas que pedem oração, que precisam de ajuda em algum momento. E um dia depois que minha mãe saiu do hospital, meu tio foi internado com Covid.
A família do meu pai é uma família muito unida. A minha avó deixou isso de herança para nós. E é muito difícil, porque mora todo mundo fora, e realmente a gente encontra várias vezes por ano. E com essa situação a gente não está podendo viver o que a gente mais ama, que é estar todo mundo amontoado, juntinho um com o outro. Meus amigos brigam que quando a família do meu pai briga, todo mundo briga. Mas quando tem que resolver também, todo mundo resolve. Que é uma família bacana de você estar presente. E um dos meus tios foi internado. Hoje está fazendo 52 dias que ele está na UTI, que ele está internado. Ontem a médica falou que ele está em estado grave. E a nossa família, a gente se ama tanto, que a gente se ama ao ponto de rezar e pedir para Deus para dar um descanso para ele, para não deixar ele sofrer. Porque o nosso sofrimento está sendo muito grande. 52 dias está sendo uma coisa que a gente nunca pensou que a gente ia viver, como muitas famílias também não pensam que vai viver isso, né? É muito ruim, é uma sensação de impotência que a gente não pode fazer nada. Mas a gente sabe que é Deus que resolve e que está no comando de tudo. Então a gente reza junto, a gente marca horário para rezar, mesmo quem está de longe, por ter essa confiança em Deus, por ter essa herança que minha avó deixou, da gente ter essa fé, da gente não desistir, da gente rezar, da gente pedir pelo melhor para o outro. Porque, para nós, a gente pede, às vezes Deus não atende. Eu já ouvi também muita gente falar, mas eu pedi isso para Deus, Ele não me deu. Ele não fez o que eu pedi, Ele fez completamente o contrário. É exatamente aí que Deus está agindo na vida da gente. Eu também já pedi muita coisa para Deus e que Ele fez completamente o contrário. Mas hoje, eu vejo que naquele momento, eu peço até desculpa para Deus. Às vezes a gente chora muito por causa de uma situação. Peço desculpa pelas vezes que eu chorei demais, pedindo o que eu queria e não o que era melhor para mim. Porque Ele é que sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, era isso que eu queria falar para vocês, que a gente tem que ter muita fé em Deus sempre. Um método meu de oração também, que eu não falei antes, é na música. Na música, assim, escutando, tá, gente? Porque cantar nunca foi meu forte, né? Porém, eu queria, mas cada um com dom, né, gente? Então, assim, eu sinto a oração, às vezes a gente entra em desespero e não consegue rezar. Que até foi um dia que minha mãe estava no hospital, que a médica tinha falado que ela tinha piorado, eu não conseguia rezar. Eu não conseguia rezar a Ave Maria, que é uma oração que a gente já decorou. Eu não conseguia rezar um Pai Nosso, eu não conseguia conversar com Deus. Eu deitei na minha cama, liguei meu celular, coloquei minha playlist de música de igreja, de música de Deus, e fui adormecendo. Fui adormecendo e acordei mais tranquila, mais calma, com mais força. Então, a gente tem várias maneiras de estar interligados a Deus, no nosso dia a dia, com os nossos amigos, onde a gente estiver. E ser forte, ter fé, porque não são só momentos tristes. Muito pelo contrário. No nosso dia a dia, a presença de Deus é muito notada nas coisas simples do nosso dia a dia. Então, a gente tem que agradecer, sim, muito, e ter confiança em Deus. Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo desta fé,
e só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o Sirineu, Cristo vai lhe ajudar. Pessoal, então é isso. Gostaria de agradecer as palavras da Tamires, que contou um pouquinho da experiência dela, como que ela gosta de rezar, como que ela nota, né, a presença de Deus. Achei bacana que ela falou que às vezes é de forma tão grande, tão clara, e às vezes de forma tão pequena. E não significa que é maior ou que é menor aquele agir de Deus na nossa vida, né? E aí o pessoal interagiu aqui nos comentários, Tamires. A Sara mandou: linda, amiga que Deus me deu de presente. A Ana Paula: há tempo para todas as coisas, fé é aquilo que me faz ficar de pé. O pessoal compartilhando, a Ângela mandou: você é exemplo de sua fé transparente. A Maria Lúcia mandando: te amo, Tamires, que Deus continue te abençoando. Sua mãe? Mãe é mãe, gente. E era isso que eu queria falar agora também, porque os comentários sempre, toda terça-feira é recorrente. O pessoal fazendo comentário, pedindo pela família, né? Muito pedindo pela família, pelas pessoas hospitalizadas, pelas pessoas doentes. E aí a gente também lembrar que domingo, Dia das Mães, né? A gente pedir pelas nossas mães, nossas avós, as pessoas que representam o materno na nossa família, né? E aí, gente, quem ainda tem mãe, quem tem uma avó mãe, um pai mãe aí, que aproveite realmente, né? Porque a gente não sabe, a gente está vivendo nesse mundo, acontecendo tanta coisa, né? Para quem tem, aproveitar, falar que ama, abraçar, porque mãe é bom demais. Agradecer a Tamires pelas palavras e realmente pedir que Deus possa estar com a gente, Deus possa estar conosco no nosso domingo, da maneira que for, mas que a gente possa aproveitar mesmo que seja a distância, está complicado a situação do Covid, mas quem tem a mãe pertinho aí que possa abençoar. E na igreja a gente tem Maria representando, né, nossa mãe aí, então pedir que ela possa interceder junto a Deus, que ela possa estar conosco, realizando os nossos sonhos, nossos projetos, nos dando saúde e proteção que todo mundo precisa, né? E aí, antes da gente finalizar, pedir para cantar uma música aí, para a gente lembrar de domingo, Dia das Mães, uma musiquinha de Maria, antes de finalizar. Em cada passo, em cada prece, no menor gesto lá estará. No meu silêncio, no meu falar, mãe, vem comigo, sempre está. Nas minhas dores e alegrias, em todo momento lá estará. No pensamento, no meu olhar, mãe, vem comigo, sempre está. Sou todo teu, ó mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Sou todo teu, ó mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda
do céu o meu lugar. Gente, minha vontade era que tivesse tudo aqui para poder ouvir isso aqui. Eu ia ser muito feliz de ser vizinha do Seja Luz nas terças-feiras. Real! E não só porque hoje a gente tem o sax, não, mas os meninos aqui arrasam demais na música, gente. Chique demais. A música ao vivo toda terça. Gostaria, viu, de ser vizinha aqui do Seja Luz. Gente, seguinte, chegamos ao fim da nossa transmissão. Espero que você tenha aproveitado, que você tenha ouvido aí as palavras da Tamires, tudo que a gente trouxe na sua realidade, nas suas necessidades, agradecendo, pedindo. E é isso, terça-feira que vem tem mais. A gente conta com você aqui para o projeto continuar. É muito importante a participação de vocês, quando vocês interagem nos comentários, quando compartilha no grupo da família. Isso é muito importante para nós, tá bom? Terça-feira tem mais. E é isso. Tem recadinho? Não? Tudo certo? Então tá bom. Obrigada, gente. Até mais. Todo aquele que entrega a vida nas mãos de Jesus absorve, armazena o poder da sua luz. Tendo uma vela acesa, coloque sobre a mesa pra anunciar o reino do céu às nações. Assim seja. Seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus. Seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas que existe uma luz.